Mário Raul de Moraes Andrade, mais conhecido como Mário de Andrade, nasceu em São Paulo no dia 9 de outubro de 1893 e faleceu em São Paulo no dia 25 de fevereiro de 1945. Ele foi um poeta, romancista, musicólogo, historiador de arte, crítico e fotógrafo brasileiro. Um dos fundadores do modernismo no país. Ele praticamente criou a poesia brasileira moderna com a publicação de sua Pauliceia Desvairada em 1922. Ele teve uma influência enorme na literatura brasileira moderna. Foi pioneiro no campo da etnomusicologia. Sua influência chegou muito além do Brasil. Mário de Andrade foi a figura central do movimento de vanguarda de São Paulo por 20 anos. Mário de Andrade morou em São Paulo durante quase sua vida toda, onde seus pais também haviam morado. Ainda na sua infância, ele foi considerado um pianista prodígio, tendo sido matriculado no Conservatório Dramático e Musical de São Paulo em 1911. Ele recebeu uma educação formal apenas em música, mas foi autodidata em história, arte e especialmente em poesia. Dominava a língua francesa, tendo lido os principais poetas simbolistas franceses durante a infância. Em 1913, infelizmente, o seu irmão Renato, que tinha 14 anos de idade, morreu de um golpe recebido enquanto jogava futebol, o que causou um profundo choque em Mário de Andrade. Ele acabou abandonando o conservatório e se retirou com sua família para morar em uma fazenda em Araraquara. Ao retornar, as suas habilidades de tocar piano haviam sido afetadas por um tremor nas suas mãos. Embora ele houvesse se formado no conservatório, ele não se apresentou mais e começou a estudar canto e teoria musical, com a intenção de se tornar um professor de música. Nesse mesmo período, ele começou a ter um interesse mais sério na literatura. Em 1917, ano da sua formatura, publicou seu primeiro livro de poemas, Há uma gota de sangue em cada poema, sob seu pseudônimo Mário Sobral. O seu primeiro livro parece não ter tido impacto significativo, e Mário de Andrade decidiu ampliar o âmbito de sua escrita. Ele deixou São Paulo e viajou para o campo. Iniciou uma atividade que continuaria pelo resto da sua vida. Um meticuloso trabalho de documentação sobre a história, o povo, a cultura e especialmente a música do interior do Brasil, tanto em São Paulo quanto no Nordeste. Entre as viagens, Andrade lecionava piano no conservatório. Ele também foi aluno de estética do poeta Venceslau de Queiroz, sucedendo-lhe como professor no conservatório após a sua morte em 1921. Mário de Andrade compôs uma canção intitulada Viola Quebrada. O projeto final de Mário de Andrade foi um longo poema chamado Meditação sobre Tietê. O trabalho é denso e difícil e foi descartado pelos primeiros críticos como sem sentido. O poema é simultaneamente um resumo sobre a carreira de Andrade, comentando poemas escritos muito antes, e um poema de amor dirigido ao Rio e à própria cidade. Andrade morreu em sua casa em São Paulo, dia 25 de fevereiro de 1945, aos 52 anos. Dadas as suas divergências com a ditadura varguista, não houve qualquer reação oficial significativa antes de sua morte. No entanto, a publicação dos seus poemas completos em 1955 marcou o início da canonização de Andrade como um dos heróis culturais do Brasil. Em 15 de fevereiro de 1960, a Biblioteca Municipal de São Paulo foi renomeada para a Biblioteca Mário de Andrade. Ora, não vê que o jabuti estava passeando, no seu pensamento remoendo umas primeiras noções de fome? Não tenho fome não, ele resmungava baixinho. Isso não era o suficiente para ele se convencer de que não tinha fome. Porém, a atenção empregada em repetir a frase, bem certo, disfarçava a sensação. E Jabuti não tinha fome por esquecimento. Nisto, a serrapilheira clareou mais, e junto de um tronco forte, seu Jabuti encontrou uma fruta de Inajá. Eis que tenho fome, ele falou bem alto. Se escutou, sentiu a fome bem e papou a fruta da Inajá. Então, meio com desejo demais, subiu o olhar pelo tronco robusto, e isso era uma palmeira Inajá linda, viçosa, carregadinha de fruta. E lá, no cocurunto, suspenso facilzinho, estava Ivalecá, seu macaco, se regalando com a cocada Inajá, como se aquilo fosse dele. Desaforo. Seu jabuti sentiu uma bruta fome. Disse: "Olá, compadre. Bicha umas frutinhas pra gente." Mas o macaco secundou: "Que nada, suba você, eu não subi? Pois suba." Não tem dúvida que o jabuti respondeu: "Mas eu queria era provar uma fruta só. Parece que nem valia a pena subir. Bicha uma só, compadre." Mas seu macaco: "Nem casca tiro." "Suba você, eu não subi?
Pois suba! Só que com o movimento para olhar lá embaixo, seu jabuti, Ivalecá relou o braço numa fruta que estava mesmo cai não cai. A fruta caiu. Mais que depressa o macaco gritou: lá vai uma, tá bom? Como você quer só experimentar uma, eu te mando. Seu jabuti comeu a fruta da Inajá e sentiu uma grande fome. Só de pirraça, buscou o encanto da voz para falar implorando a Ivalecá. Fruta boa, seu macaco, esta vida é um buraco, vamos, seja camarada, não te custa nada, joga pra mim, por exemplo, uma semana de frutas. Mas qual seu macaco sempre respondia se rindo, que a gente quando quer fruta de Inajá, sobe nela, pois subisse. Então seu jabuti não foi por distração, foi de raiva, campeou um jeito de subir no tronco da Inajá. Mas qual? Não conseguiu. Ia se esfregando, chegava a ficar de pé, todinho. E era aquela marmelada, rolava para baixo outra vez. Seu macaco, cheio de paciência divertida, mostrou com uma elegância mãe como é que isso subia. Jabuti ficou pasmo com tanta beleza. Estava já para elogiar, mas se lembrou que perdia tempo com as palavras e era capaz de esquecer a lição. Se esfregou no tronco, se esfregou, ficou de pé todinho e foi aquela marmelada. Rolou para baixo outra vez. Sentiu-se fraco. Ah, seu macaco, compadre, me carrega lá para cima, eu. Macaco não teve pena, mas se lembrou, porém, de pregar uma boa no jabuti. Pois sim, compadre, vou te suspender. Desceu, meteu o jabuti no sovado fedido, que foi só espirro e pousou o ilustre bicho bem equilibradinho lá na altura, sobre a cocaria da Inajá. E agora, não se esqueça de apitar na curva, benzinho, que ele caçoou do jabuti, e foi-se embora para sempre, achando que a vida é bela. Seu jabuti compreendeu tudo num relance e ficou frio de susto. E agora para descer? Mas assim mesmo, numa voz aguda, ia falando: oh, que horizonte maravilhoso! Oh, linda! Como dizem os pernambucanos, como dizem os pernambucanos, os pernambucanos, os pernambucanos. 40 séculos vos completam, e fandum Regina Jubes, cui cueco hoje, cui quá, 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 quá. Ah, esta vida é um buraco. E senti uma saudade, mas tão dolorida dos buracos, que até lhe veio uma lágrima no olho. Bem que pretendeu se tal, tremeu e quedou silenciosa. Não foi possível mais, estava numa preocupação danada. Mas logo a preocupação lhe provou que não tinha motivo para tanta preocupação. Com tanta fruta junto, ainda ficava muito bem ali, por 40 dias. Tempo demais para sair da enrascada. Mas como estava carinhoso por ter visto a morte perto, quis fazer bem para a natureza. Vou cantar, sou passarinho, imaginou. E buscando na garganta os sons mais dulcíssimos da voz, botou a boca no mundo, cantando com um horrendo som. A lua que subia no alto da tarde parou olhando espaventada com o horror daquela voz. O corvo que gemia não longe parou gemido pasmo daquela horrenda voz. E à noite chegando o orvalho, os peixes, bacuarus, carapanãs e estrelas, tudo parava sarapatando sua vida, tudo pasmo daquela horrenda voz. Mas passou por ali um sabiá tenor, deve despeito. Você, seu titica de galinha, está imaginando que todos te admiram? Estão, mas é pasmo da vossa horrenda voz. O ilustre bicho secundou. Eu sei, ô menestrel das selvas brasileiras, bem que sei, mas dá na mesma. E continuou no canto. O sabiá bem que pretendeu tenorar um bocado, mas ninguém dava atenção para ele, porque a natureza toda estava pasma, gozando o ridículo daquele espetáculo. Um jabuti trepado na Inajá, cantando com uma horrenda voz.